Essa é mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos, tá? Então tem esse quadrinho aqui mostrando, eu vou explicar passo por passo o que que é. Bom, o que é um conjunto numérico? Conjunto numérico nada mais é do que uma coleção de números, tá? Que dentre eles, dentro disso aqui tudo, eles têm uma semelhança, por isso que tá um dentro do outro. Ou seja, eles compartilham uma semelhança em comum, algo que é igual, ou enfim, não igual no sentido de ser idêntico, mas compartilham certas propriedades, tá? Então vamos ver com cuidado aqui para vocês entenderem. A gente começa com os números naturais. Quais são os números naturais? Bom, os números que a gente conhece, né? Zero, um, 2, 3 e até lá o infinito. Esses são os números naturais, o que a gente está muito acostumado a ver no dia a dia. Um, 2, enfim, todos os números que são positivos, tá? Positivos, incluindo zero, tá? Então, isso são os números naturais que a gente está acostumado. Os inteiros. Bom, os inteiros, eles são os números naturais, ó, como a gente vê aqui, ó. Então, ou seja, os números naturais está contido nos números inteiros, então, ou seja, tá dentro, tá? São os negativos, tá? Aí vão ir aqui, por exemplo, menos 3, menos 2, menos um, zero, um, 2, 3 e até lá o infinito. Então, ou seja, os números inteiros são os números naturais mais os números negativos, tá? Então, isso é os números inteiros, tá? O que acontece? À medida que o ser humano foi, assim, precisando de mais números, a necessidade foi vindo, ele foi aumentando a sua capacidade de aumentar esses números, né? Ele foi criando mais. Aqui os números inteiros foram criados, por exemplo, para dívidas, talvez. Alguém ficou devendo, ó, tu tá com... Tem que representar alguma coisa. Alguém tá devendo, né? Não pode ficar com saldo positivo. Senão eu vou ter que dar mais, por exemplo. Então, essa foi uma necessidade dos números inteiros. E os números racionais? Por que os números racionais têm um Q ao invés de R de números reais? Bom, o que acontece? O Q vem de quociente. Quociente vem de razão, tá? Razão, eu já falei em outro vídeo também, razão vem de divisão, tá? Então, ou seja, os números racionais são todos os números que tu pode representar através de fração, tá? Fração. Ou seja, os números inteiros, os números irracionais, como vocês veem aqui, ó, vocês não podem representar por fração. Depois eu digo, tá? Mas enfim, os números racionais é tudo que tu pode representar por fração. Ou seja, um terço, um quarto, por exemplo. E tu pode ver que os números naturais inteiros estão contidos dentro dos números racionais. Então, ou seja, um está dentro do outro, tá? Então, ou seja, é as frações mais os números inteiros, que são os negativos e os positivos, né? E os números naturais, né? Então, tudo isso está contido dentro dos números racionais. Tranquilo? Tá, e os números irracionais? Por que, que eles não estão contidos dentro desses três grupos aqui que eu falei anteriormente? Porque é o seguinte, se tu consegue representar qualquer número, tanto natural inteiro como uma razão, uma fração, os números irracionais não conseguem. Outra coisa que eu esqueci de falar também dos números racionais é as dízimas, tá? Dízima é que depois da vírgula tem uma repetição dos números, tá? Tipo 3, 3, 3, 3, tá? 2,727272. Então há uma repetição. Por isso que chama dízima periódica. Ou seja, periódica vem de repetição, de período. Entendeu? Mas continuando. Tá. Por que os números racionais não estão dentro dos outros ali? Porque eles não têm uma, não tem como representar eles como fração, como uma razão, tá? Porque eles não têm uma certa repetição, não é dízima periódica, não tem como tu representar. Por isso que eles não estão dentro do outro. Porque o número natural tu consegue representar por fração, o inteiro também. Agora o número irracional não, tá? Então, quais são os números irracionais? Um exemplo aqui é π, tá? Pi, número de Euler, tu não consegue representar como fração. Enfim, outros números que não tem repetição depois. Isso é tudo número irracional. Tá? E os números reais? Bom, os números reais, né? Os números inteiros, os racionais, os irracionais, os naturais. Então, os reais, ele aglomera tudo isso aí. Tudo está dentro dele, tá? E por último, tá? É os números complexos. Os números complexos, ele engloba todos, incluindo os reais, mais
outros números que apareciam na matemática, que todo mundo queria saber, que eram as raízes que tinham dentro lá algum número negativo, por exemplo, raiz de -1. Até pouco tempo, não se tinha resposta para raiz de -1. Então, até se tinha, né? Na verdade, o Euler descobriu até há muito tempo. Ele até usava números imaginários, até. Que ele descobriu lá a equação E igual a π vezes I mais 1. E ele descobriu que isso é igual a zero. Tá? Mas, enfim, a partir que foi descobrindo a necessidade, através da necessidade foi se construindo os números. Então, os números complexos, ele vai agregar tudo, mais as raízes que dentro dela, dentro desse radical aqui, tem um número que seja negativo, por exemplo, raiz de -2, enfim. E essa raiz aqui vai gerar um i aqui. E isso aqui vai ser 2i, por exemplo. Tá? Por exemplo, não é assim. Tá? 2i, se fosse raiz de -3 seria 3i, e assim por diante. Então esses são os conjuntos, tá? E a gente nota que há uma semelhança entre eles, porque é o seguinte, os números naturais têm uma semelhança com os inteiros, porque um está contido dentro do outro. Os reais têm uma semelhança com os irracionais, porque um está contido dentro do outro. Por isso que é uma semelhança. É uma coleção de números, são vários números ali, tudo contido dentro das estruturas, dentro de outros conjuntos de grupos. Tipo, os reais é um subconjunto dos complexos, enfim. Então essa foi uma aula de conjuntos, tá? Para entender mais ou menos, tá? Então tá aqui, os naturais são os positivos, os inteiros são os negativos e positivos, os racionais é os naturais inteiros, mais as frações, tudo que tu pode representar por fração vai ser racional, as dízimas periódicas, tá? E os irracionais são aqueles que tu não pode representar por fração, são aqueles que não tem, não é repetido, depois não tem dízima periódica, ou seja, é π, o número de Euler e outras constantes, acho que tem na matemática também, tem a lei do número de Euler, enfim. Depois vem os números reais, aí que aglomera tudo, que é todos esses daqui, naturais, inteiros, racionais e irracionais. E os complexos, que agrega tudo, que é o último conjunto de tudo, que ele agrega as raízes que tem dentro, o número ali que tem um valor negativo, que é a raiz de -1, raiz de -2, isso aí pra agregar, tá? Então esse foi mais um vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Dá o link aí, se inscreva no canal do Caparamã, tá bom? Muito obrigado, se cuida.